Olá, estamos de volta. Hoje o quarto dia do nosso plano RP7. E o que nós devemos fazer nesse dia de hoje? Hoje é o dia de dar o quarto passo, hoje é o dia de definir e medir a forma. O que é definir? Definir é estabelecer alguns limites, e medir é calcular, determinar ou analisar. A forma, que é o que? É o método, a forma como nós queremos atingir o nosso propósito. E aí, mais uma vez, eu quero trazer uma palavra, um versículo para nós contextualizarmos com a nossa análise desse dia de hoje. Porque eu acho muito importante a gente ter como base a palavra de Deus, porque é ela que tem me guiado e tem produzido resultados maravilhosos na minha vida. Então eu quero trazer primeiramente o versículo de João, capítulo 3, versículo 3, onde Jesus ele fala o seguinte: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, o que Jesus está falando aqui? Que para a gente poder ver, para a gente poder enxergar o reino de Deus, a gente precisa nascer de novo. O que isso quer dizer? Então, a gente vai analisar esse versículo na sequência, ver mais detalhes para a gente poder realmente entender o que Jesus está querendo nos falar aqui. Então, assim, para a gente definir qual a forma de ação, então a gente precisa o quê? Se permitir nascer do Espírito, né? Então aqui eu vou, na sequência aqui, esse mesmo diálogo de Jesus, e o versículo 4 e o versículo 5, onde Jesus está conversando com Nicodemos, né? Então Nicodemos pergunta para Jesus: mas como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. E aí Jesus, ele responde novamente: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Então, o que Jesus está querendo falar aqui? Que realmente esse nascer de novo não tem nada a ver com o nosso primeiro nascimento. Ele tem a ver com o quê? A gente nasce, né? À medida que a gente nasce dentro do ventre da mãe, é formado o nosso corpo, que é o templo do espírito e da alma, né? Então, o nosso corpo ele tem uma alma e tem um espírito. Quando a gente nasce, no nosso primeiro respirar, né, é onde o Espírito entra e habita em nós, né? Então, quando Jesus ele está falando aqui que a gente precisa nascer de novo da água e do Espírito, ele está falando que o quê? Que quando a gente nasce, né, a gente nasce com o corpo, com a alma e com o Espírito. E aí a nossa convivência em sociedade, com a nossa família, na escola, a gente vai se contaminando. E aí a gente precisa purificar isso, né? Então assim, a água, ela nos diz para purificar as nossas emoções, porque as emoções estão no coração e o coração é o centro onde pulsa, né, o sangue para todas as nossas células. Então o sangue ele é considerado, né, como a água purificadora. E quando as nossas emoções estão negativas, então é como se, vamos imaginar que as nossas veias são um rio onde flui água para todo o nosso corpo. E quando as nossas emoções são negativas, são carregadas de medos, de culpas, então esse rio ele vai sendo poluído, ele vai sendo contaminado, né? Então assim, e aí vai, de certa forma, vai impedindo a comunicação com o espírito, né? Com o oxigênio, não vai mais chegar de forma correta às nossas células, né?
Então, assim, para a gente realmente poder entrar no reino de Deus, a gente precisa de purificação, a gente precisa que o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito estejam em equilíbrio, estejam conversando, se comunicando de forma simétrica, né? Então, para que não haja barreiras aí no meio, né? Então, o que eu preciso fazer nesse dia de hoje para qual a forma, né, de como que tem que ser essa forma da minha ação. Então, é a partir da minha comunicação com o Espírito. E o que é isso? Quando eu respiro de forma consciente, eu me conecto com o meu Espírito. Quando eu realmente inspiro de forma profunda, que eu estou levando oxigênio para as minhas células, eu estou fortalecendo o meu espírito, né? Porque infelizmente hoje a gente faz isso muito de forma automática e aí a gente vai se desconectando do nosso ser, a gente vai vivendo meio que só na carne, a gente se desconecta do espírito, não escuta o que o espírito fala e aí vive só na base do corpo, da necessidade da carne, daqui, do material, do aqui e do agora. E aí a gente acaba tendo algumas enfermidades, a gente acaba gerando depressão, ansiedade por causa dessa desconexão, né, e falta de purificação das nossas emoções. Então, respirar de forma profunda acalma as sensações internas. Eu entro em contato com o alento do meu próprio espírito. O alento é o fôlego de vida, é eu realmente entrar em contato com isso que dá vida para mim todos os dias, porque se eu não respirar, eu vou morrer, porque o CO2 ele não vai ser liberado do nosso corpo e aí as células vão morrer. Então é algo tão simples e ocorre de forma automática, mas se a gente fizer de forma intencional, isso vai gerar vida em nós, né? Vai fortalecer o nosso espírito. Então isso me conecta com a verdade do meu espírito. O respirar de forma profunda vai revelando verdades sobre mim. Gera transparência nas palavras. Por quê? Porque tem esse alinhamento entre o que eu penso, o que eu falo e o que eu faço. Então, assim, não vai ter divergência, eu vou estar sendo íntegro diante da vida, diante de Deus. Essa comunicação é o que dá forma ao propósito de autogeração e catalisação de energia. Então, por isso, eu quero deixar como dica nesse dia de hoje, tire um tempinho para meditar, coloque uma música calma, uma música tranquila e tire nem que seja 5, 10 minutinhos para você só cuidar da sua respiração. Você inspirar de forma profunda e soltar. Inspirar e soltar. Fazer isso de forma consciente. Você vai ver o quanto isso vai te aliviar algumas tensões, algumas dores, né? E vai te ajudar nesse processo de purificação, né? Porque o nosso corpo, sem a alma estar purificada, sem essa comunicação com o espírito, não aguenta muito tempo. A gente vai definhando porque nós somos 3 e a gente precisa estar em equilíbrio para que realmente a gente possa fluir e alcançar os resultados que a gente deseja. Então, tire esse tempinho para fazer essa meditação e lembre-se, qualquer coisa que você for fazer, não abra mão da sua essência, de quem você é, porque é a sua essência que vai te levar ao teu propósito, que vai te levar a alcançar a abundância que você deseja, a paz que você deseja.
Então, esse foi o quarto dia e amanhã, então eu estarei passando o quinto dia do nosso plano RP7.